18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora 6h02 em Manaus, juntos em 100,7 para mais uma edição do 18 horas. Alô, Karime Leão. Alô, Carlão, boa noite. Boa. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. É claro, hein, ouvintes, sabem que pode participar conosco aqui no programa 18 horas. Fique à vontade, estamos à sua disposição até às 7 da noite no 994887592. Manda a sua mensagem, o seu áudio. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas e também a sua sugestão de assunto. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Legal, anote aí, 994887592. 18 horas. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. 2 juízes e um desembargador são afastados envolvidos em processo da Eletrobras. Um homem foi preso em Manaus durante a operação da Polícia Federal contra a pedofilia. 5 cidades do interior do Amazonas decretam um estado de emergência por causa da cheia dos rios. Em julgamento histórico, o ex-presidente Jair Bolsonaro vira réu por tentativa de golpe. Legal, 6h03. Obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua audiência, por você estar aqui conosco em 100,7 no melhor Mix do Brasil. Esses e outros assuntos, os destaques de hoje, quarta-feira, 26 de março de 2025. Você confere a partir de agora. No ar para você mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Começamos daquele jeito, Carimilhão. Vamos lá, vamos saber como está o trânsito a essa hora aqui nas ruas de Manaus com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Por onde andas? 18 horas. Boa noite, Trânsito. Karime, Carlão, boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha aqui na 100.7. A gente já fez a passagem aqui pela Avenida Álvaro Botelho Maia, em ambos os sentidos, Karime, Carlão. O trânsito está com uma excelente fluidez. A gente também já se aproxima aqui da Avenida Brasil, nesse sentido centro-bairro, está com um trânsito moderado, muitos veículos pela via, mas não tem nenhuma retenção. Claro que a gente está falando do início da Avenida Brasil, porque quem trafega diariamente pela Avenida Brasil sabe o que está acontecendo nesse momento. Trânsito já começa a ter uma forte retenção, bem mesmo na Avenida Brasil, aqui nas proximidades da Prefeitura de Manaus, que só começa aí a desafogar mais um pouco, passando ali, né, desse semáforo da Prefeitura de Manaus, né, um pouco mais nas proximidades do Grupo Baiano, mas aí já retoma, né, o trânsito bem próximo ali no sentido da Coronel Teixeira, próximo então da Igreja Restauração. Também há uma forte retenção no trânsito nesse momento. A gente também tem outras informações aqui. O trânsito na Avenida Maripiranga, próximo do Manauara Shopping, está com excelente fluidez. Já na Humberto Calderaro, com a rua Alberto Costa, do outro lado do Manauara, o trânsito também tem uma boa fluidez por lá. Agora, seguindo pela Rodrigo Otávio, com a rua 47, o trânsito está moderado até o momento. E na Avenida Torquato Tapajós, próximo ali ao conjunto Santos Dumont, trânsito carregado por lá, Karime, nesse momento, nesse horário das 18 horas e 5 minutos. E a gente continua acompanhando o trânsito aqui da capital amazonense para trazer mais informações. Volto com vocês. Beleza. Valeu, André Meirelles. Até daqui a pouco. Valeu, André. 6h05, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, começamos o 18 horas de hoje com uma grave notícia envolvendo juízes do Amazonas. Conselho Nacional de Justiça manteve por unanimidade o afastamento do cargo dos juízes Roger Luiz Paz de Almeida e Jean Carlos Pimentel dos Santos, do desembargador Elci Simões de Oliveira e do servidor Jean Carlos Bezerra Alves, todos vinculados ao Tribunal de Justiça do Amazonas. Karime. Carlão, o que acontece? A Eletrobras entrou com uma ação que acusa os magistrados de possíveis infrações disciplinares que resultaram na penhora de mais de 150 milhões de reais da empresa. A gravidade do caso fala por si, tá? O Conselho Nacional de Justiça, além de afastar os acusados, lacrou gabinetes, bloqueou valores, além de apreender celulares e notebooks. Carimilhão, a Eletrobras inclusive afirma ter sido vítima de fraude. O pior, o dinheiro foi parar nas mãos de gente que nem faz parte do processo. Uma decisão judicial abriu o cofre e a grana sumiu em
menos de uma hora. Uma situação escandalosa que envolve magistrados com poder de decisão e milhões em jogo. Quem acompanhou toda essa situação, todo esse assunto, apurou as informações pra gente, é o repórter Kennedson Paz, que conversa ao vivo agora aqui no 18 horas. Boa noite, Kennedson. Então, esse caso, ele começou em Presidente Figueiredo, dali que puxaram o fio da meada, não é isso? Boa noite, Kennedson. Oi, Karime, muito boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham agora 18 horas na Mix. Então, toda essa confusão começou lá no município de Presidente Figueiredo, que é a nossa região metropolitana aqui do nosso estado do Amazonas, que envolve ali uma confusão milionária que tem ali com os seus principais envolvidos pessoas que estão no judiciário do nosso estado do Amazonas. A gente começou a falar sobre esse caso desde janeiro desse ano, onde envolvia todos esses magistrados que eles estavam ali participando de forma ativa nessa situação. Era algo que realmente chamou muita atenção e por conta disso até o CNJ ele decidiu afastar esses magistrados. O plenário do Conselho Nacional de Justiça ele confirmou hoje a unanimidade do afastamento cautelar de 2 juízes, um desembargador. Também tem um servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, todos esses envolvidos nesse esquema que acabou resultando em um prejuízo milionário, um prejuízo temporário também de 150 milhões de reais à empresa Eletrobras. Além disso, a gente tem ali os principais envolvidos. A gente vai ressaltar aqui quem são eles. Tem o juiz Jean Carlos Pimentel dos Santos, lá de Presidente Figueiredo, o Roger Luiz Paz de Almeida, da Vara de Execuções de Medidas e Penas Alternativas. A gente tem o desembargador Elcio Simões de Oliveira e também o servidor Jean Carlos Bezerra Alves. O ministro Mauro Campbell, ele que é relator desse caso no CNJ, ele confirmou que esses quatro eles vão ficar afastados enquanto as investigações elas ainda estão em andamento e continuam inclusive sob segredo de justiça. Para a gente relembrar tudo de novo, começou lá em janeiro desse ano. O juiz Jean Carlos Pimentel, ele era lá da Vara de Presidente Figueiredo, foi ele quem liberou em apenas 62 minutos toda aquela quantia, que era uma quantia exorbitante, aproximadamente 150 milhões de reais em títulos. Isso era lá da década de 1970, então a gente está falando ali que era uns títulos que nem poderiam mais ser cobrados. Além disso também, a pessoa que estava requerendo, ela tinha nascido muito tempo depois, ou seja, não tinha nem nascido na época em que ela estava cobrando esses valores. Então tudo isso foram irregularidades que chamou a atenção e chegou até o Conselho Nacional de Justiça. Antes disso, o desembargador Elcio Simões, ele já tinha até impedido ali de forma inicial esse pagamento, só que em poucos dias ele voltou atrás, liberou esse dinheiro, e foi aí que os advogados da ação do Bruno Tomé, ele que entrou com essa situação, eles recorreram para poder sacar esses valores milionários, e aí em bancos como Caixa, Bradesco, e tudo isso daí também fora do horário habitual, que era mais de 3 horas da tarde. Nossa, mas é uma irregularidade atrás da outra. As unidades bancárias já estavam fechadas naquela ocasião. E essa velocidade chamou muita atenção do Superior Tribunal de Justiça, que rapidamente determinou ali a devolução de todo aquele valor, e até agora a gente tem ali 142 milhões de reais que já foram devolvidos, só que existe um outro valor que já está também sendo um processo para que esse valor volte novamente à Eletrobras. E depois dessa ação rápida do STJ, o SNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, determinou afastar ali os envolvidos, né? Inclusive até mesmo o CNJ acionou a Polícia Federal. A gente lembra daquela operação que teve no Tribunal de Justiça do Amazonas, onde os gabinetes dos envolvidos foram lacrados, eles não puderam mais ter acesso, documentos foram apreendidos, equipamentos também foram analisados, tanto aqui em Manaus como também no município de Presidente Figueiredo. Segundo o CNJ, esse afastamento ele é muito necessário, mas aquela questão de danos à imagem do Poder Judiciário, que agora a gente sabe que está bem prejudicado. O ministro Mauro Campbell, ele inclusive destacou que a velocidade, também as irregularidades nessa decisão, elas eram incompatíveis com o trabalho da norma da Justiça, o que autorizou medidas mais duras contra os magistrados e também o supervisor daquela situação, né? E o que acontece agora?
Agora, os próximos passos dessas investigações, elas seguem interna e é possível que vá haver uma abertura de um novo processo administrativo para poder apurar todas essas circunstâncias. É claro que, como eu já mencionei ainda há pouco, esse caso segue sob segredo de justiça, sim, mas qualquer nova atualização a gente volta aqui para trazer detalhes, Karime. Muito obrigada pela apuração e pelas informações, Kennedson Paz. Agora 6h12, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, é o acontecimento do dia e por um bom tempo aí. O ex-presidente Jair Bolsonaro virou réu acusado de tentativa de golpe de Estado em 2022. Uma decisão histórica na política brasileira que vai trazer, sim, grandes consequências para o nosso querido país, Karime Leão. A polêmica ganhou mais fôlego, né, Carlão? Bom, a decisão foi da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os 5 ministros aceitaram a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. E além do ex-presidente, também vão responder por tentativa de golpe de Estado 7 aliados e assessores do ex-presidente, entre eles os ex-ministros Braga Neto e Anderson Torres. Agora, eles vão responder a um processo criminal que pode levar à prisão do ex-presidente. Olha, segundo a acusação, Karime, ouvintes, Bolsonaro e seus aliados teriam planejado e articulado uma ruptura institucional para mantê-lo no poder depois da derrota nas eleições de 2022. Bolsonaro tem negado, é claro, as acusações e diz que está sendo perseguido politicamente. Sobre os ataques de 8 de janeiro, alegou que estava nos Estados Unidos. Vamos seguir falando sobre o assunto, conversando com Cíntia Blink, que ontem tratamos a respeito desse assunto, porque essa decisão era para ter sido ontem mais cedo, foi adiada, enfim. E a gente agora fala mais detalhes, analisa de uma outra forma essa decisão. É importante lembrar que essa decisão de hoje apenas aceita a denúncia, que vai haver aí todo um processo. Torna ele réu, né? Que aceitou a decisão, aí vai ter todo um processo que pode condenar ou inocentar os acusados. De qualquer forma, Cíntia Blink, boa noite. O fato vai acirrar ainda mais os extremos da política brasileira e com consequências, claro, até nas próximas eleições, não é isso? Boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, e boa noite para você que está com a gente na 100.7. Sim, tivemos aí, né, foi a notícia da política do dia nacionalmente, Bolsonaro virando réu. Ele, junto com outros 7 que estavam ali, mas claro que Bolsonaro é quem nos interessa, né, e quem todo mundo foi acompanhar. Bom, logo depois da decisão, que não foi nenhuma surpresa, a gente tinha ali a primeira turma votando, fazendo o julgamento e ele foi declarado réu. Logo depois disso, a gente teve Bolsonaro falando com a imprensa. Na verdade, não dá nem pra dizer que foi com a imprensa, porque ele falou por 50 minutos e não abriu ali pra pergunta, mas ele deu seu recado. Então, quando ele falou sobre que é uma injustiça, ele tá nesse lugar de réu, falou que houve falas distorcidas, que é um ataque que ele entende que vem da esquerda, ele entende também que a imprensa participa desse ataque contra ele, e ele voltou a falar sobre a urna eletrônica, que ele entende que não é segura, que ele acredita que o voto impresso traria uma autenticidade, uma verificação maior aí para o nosso sistema de votação. Enfim, ele falou bastante também sobre ele estar nos Estados Unidos e que ele não poderia ter participado de algo, já que ele não estava nem por aqui. Mas ele não abriu para pergunta nenhuma, deu o recado dele durante 50 minutos, que foi transmitido por todas. Mundo, né? Foi aquele, ele relembrou a situação do cercadinho, que virou um cercadão, né? Total. Foi uma palestra, sim, quase. E foi transmitido também pelas redes sociais dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que conseguiu uma audiência muito grande também nas redes sociais. Então, apesar dele não ter aberto para perguntas, ele foi bastante ouvido. E é isso, agora segue, né, como o Karime falou. Nesse momento, então, ele foi considerado réu e agora sim a gente abre o julgamento do mérito, que aí, o que acontece agora, já que entende-se que houve uma tentativa de golpe. E a gente segue acompanhando.
Tá certo, Brinque. Agora no nosso quintal, olha só, a Câmara Municipal aprovou outro empréstimo para a Prefeitura de Manaus. O valor vai ser para a criação do Plano Municipal de Dados Abertos e também o desenvolvimento de um novo portal da transparência. Brinque, a pergunta: segundo a Prefeitura, esse valor também vai ajudar a melhorar a transparência na gestão. É isso mesmo que se vê? Pois é, ontem a gente falou que eram dois valores, né? Um de 2 bilhões e 500 milhões que foi aprovado, mas esse não é que vai acontecer um empréstimo imediatamente, mas que fica liberado para a Prefeitura de Manaus contratar empréstimos de 2025 a 2028. O prefeito já falou que pretende fazer um empréstimo de 500 milhões no ano de 2025 e ontem também tinha chegado à casa, estava na pauta, esse outro de 148 milhões e um pouquinho mais. Tem um quebrado ali que queria muito também, né? Porque quando a gente lida com tanto zero. Verdade. Mas esse outro valor não está dentro dos 2,5 bilhões. Esse foi votado hoje, ele chegou à casa ontem, foi votado hoje, e tem esse outro encaminhamento aí, como falou Carlão, né? Para investir em transparência e tudo mais. O de 2,5 bi, ele é para amortizar dívidas do período anterior, da gestão anterior de Davi Almeida, e também para investir em infraestrutura e uma série de outros investimentos. Esse de 148 milhões é para outro formato aí para transparência e tudo mais que foi aprovado hoje. Esse outro, ele não precisava do quórum qualificado, então ele foi não teve a mesma visibilidade, porque ele não precisava de ser uma sessão extra e tudo aquilo que aquele de 2 bilhões e meio necessitava. Mas foi aprovado sem grande resistência dentro da Câmara Municipal de Manaus, e a gente tem que seguir acompanhando para fazer a fiscalização, né, da utilização desse dinheiro. Sem dúvida, Blink. E hoje teve um outro fato inusitado: os deputados fizeram hora extra hoje de tarde. Fizeram hora extra de tarde. Bom, a gente já sabe que eles têm essa flexibilidade, né, de poder... Na verdade, eles sempre tiveram essa possibilidade de fazer a sessão quando entendesse que deveria. Agora, eles utilizaram desse poder teve pela manhã também, teve pequeno expediente normal, grande expediente, mas a ordem do dia, que costuma acontecer às quartas-feiras, foi para de tarde. E ordem do dia é o momento em que eles fazem a votação. Dessa vez, eles votaram vetos. Por quê? Faz-se ali o projeto de lei, isso vai para o governo, que pode vetar parcialmente ou integralmente, ou fala que beleza, sancionado, tudo certo. Como a pauta fica cheia de veto, isso retorna para a Assembleia Legislativa. E a Assembleia pode manter o veto ou derrubar, mas tem que ser votado, porque se esses vetos não forem votados, eles trancam a pauta. O que significa isso? Significa que novos projetos não podem ir para frente enquanto os vetos não forem apreciados. Inclusive, mensagem do governo. Então, por exemplo, quando chegar uma mensagem dizendo quem é o novo secretário da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, por exemplo, é necessário que os vetos tenham sido todos votados para que algo novo aconteça. Então, hoje eles se dedicaram a verificar 20 vetos que estavam aí guardados, esperando pela verificação se mantinha ou não. Desses 20, eles derrubaram 5. E um deles é sobre um remédio para quem tem TDAH, que teria disponível no sistema de saúde. Foi uma proposta da deputada Joana Dark, mas foi derrubada. Outro da deputada Joana Dark também era sobre a obrigatoriedade de Libras, de conseguir fazer Libras quem trabalha no sistema de saúde aqui do Amazonas. Também foi derrubado. Esses dois derrubados, eles foram por conta de dinheiro, que não havia a possibilidade de implementar isso porque mexeria no orçamento do Estado, então por conta disso o veto. E esses vetos foram mantidos. Enfim, mas teve são 20, né? 20 vetos que foram verificados, mas apenas 5 foram mantidos. Perdão, só 5 foram derrubados, os outros foram todos mantidos.
E é isso. Blink, agora parece que a Associação Comercial do Amazonas vai promover um jantar agora em março ainda, em homenagem aos senadores do estado do Amazonas. Só que teve um que não foi convidado. Quem? Vai adivinhar. Eu vou dar uma chance pra vocês, olha. Adivinha. Recentemente falou que não entende porra nenhuma de Zona Franca. Que situação. Pois é, como você falou, a Associação Comercial do Amazonas. Na verdade, essas instituições todas ligadas ao comércio, elas estão fazendo homenagens aos senadores por conta da reforma tributária, porque basicamente sem isso não tem como ter comércio, porque não teria a Zona Franca, enfim. Então, realmente foi um passo muito importante para o Amazonas. E um trabalho valoroso, valioso dos nossos senadores, e que contou com essas instituições também, né? Sim. Então, dessa vez é a Associação Comercial do Amazonas e ela convidou os senadores Eduardo Braga e Omar Aziz, lembrando que Eduardo Braga foi relator da reforma tributária dentro do Senado, Omar Aziz também participou. E conseguimos até agora andar com a Zona Franca de Manaus sem grandes impactos negativos, né? O que é sim uma vitória. Como o senador Plínio Valério vem dessa desastrosa fala aí sobre ele não entender porra nenhuma sobre a Zona Franca de Manaus, e também teve aquela situação com a ministra Marina Silva, que para ele entende como algo positivo, já que para ele conseguiu conversar com o eleitor amazonense. Nossa. Mas, ao mesmo tempo, em Brasília, para ele houve um prejuízo, já que fala-se até da comissão de ética agir ali. E isso significa uma possível perda do cargo, né? Porque quando a comissão de ética entra em ação, mas assim, também é todo um tempo para que isso aconteça. Né? Aí depende, né? Depende dos interesses. Tem coisas que andam rápido e outras que nem andam. Né? Exatamente. Mas eu acho que essa história ela vai esfriar e o senador continua na cadeira. Com certeza. Só que talvez essa conversa o tempo já está inspirando. Essa conversa toda positiva com o público amazonense não seja tão positiva assim, porque, por exemplo, a Associação Comercial não convidou Plínio Valério. E eu acho que isso também é um sinal pra gente, porque já que é um jantar de agradecimento, de uma homenagem, o Plínio não está presente ali, significa que, olha, não atinge você aqui, nossa homenagem não alcança, nossa obrigada não chega aí. É melhor do que acontecem outras tragédias na fala, né? E sem contar que quando o Plínio faz aquele discurso com essas atrapalhadas, ele acaba tirando a mensagem principal, porque o que a homenagem queria? Falar sobre a importância de ter a Zona Franca viva, da gente estar sobrevivendo dentro da reforma tributária, até porque foi uma vitória, mas ela continua, essa discussão não acabou. Acho que nunca vai acabar, né, Cíntia? É importante verdade. Você ter... Eu acho que todos nós que moramos aqui, a gente tem que entender de Zona Franca, cara. Pronto. Imagina você sendo um senador. Então, e outra coisa, declarar o Plínio conhece. Exato, ele conhece. Eu acho que ele conhece, exatamente, mas porque é lógico que ele conhece. E declarar isso foi mais uma birrinha, né? Assim, é importante ressaltar de como o eleitor tem a responsabilidade de colocar em Brasília representantes de peso, representantes que entendam da política, da economia do estado do Amazonas. Não é só porque achou bonitinho ou porque, sei lá, acha que vai ter algum tipo de vantagem. Daí a importância de termos representantes que realmente entendam a realidade do estado do Amazonas e a homenagem para o senador, por Omar Aziz e Eduardo Braga. Né? Exatamente. A nossa representatividade em Brasília já é pouca, mas que sejamos bem, são poucos, mas somos bem aguerridos. Exato. Tem funcionado. Inclusive, quando o assunto é Zona Franca, não importa o que pessoalmente ou outras pautas que eles discordem, eles se unem e vão pra cima. Então, quando a gente tem um dizendo, eu não entendo porra nenhuma disso, ele dá uma... a impressão que dá é que ele não tá nem aí, né? Não tá nem aí. Ele conhece o processo, ele sabe como pode acabar com a Zona Franca. Mas ele não tá nem aí. A impressão que passa é essa, né? Pois foi de uma forma desvalidou, né? Desvalidar todo o trabalho. Assim, não tem o porquê me preocupar. Se você não conhece, como é que você vai defender o que você não conhece? E é simplesmente o nosso principal modelo econômico no Amazonas. Enfim. Então, não, é o único até tão bom. Exato. É o que mantém, né? Vamos lá. É porque dele deriva todo o outro, né? Exatamente. E aí a gente tem a Associação do Comércio, eu acho que aqui tá dando um recado também, olha só. Eduardo e Omar, pode vir, Plínio, quando você entender, aí você vem aqui. Beleza. Já que você não entende nada, né?
É isso, volto com mais informação para você amanhã. Até amanhã, Blink. Obrigada. 6h26 agora. 18 horas. Olha só, a Polícia Federal prendeu uma mulher no Aeroporto Internacional de Viracopos. Isso é lá em Campinas, São Paulo, transportando aproximadamente 12 quilos de skunk, Karine. Carlão, um detalhe nessa história é que essa mulher, ela embarcou aqui no Aeroporto Internacional de Manaus. Lembra que já tivemos também uma fiscalização e um agente da Polícia Federal preso aqui justamente por facilitar esse transporte, essa passagem? Pois é, ela embarcou tranquilamente daqui e a mala, olha, a droga estava dentro da mala. Simples assim. Bom, vamos entender melhor sobre o assunto agora com a repórter Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Karime, Carlão, boa noite a você que está nos acompanhando aqui no 18 horas. E uma jovem de 22 anos foi presa pela Polícia Federal enquanto transportava 12 quilos de maconha do tipo skunk em sua bagagem. Bom, esse caso começou quando a Polícia Federal recebeu uma denúncia anônima sobre uma passageira que estaria transportando drogas em suas malas. Então, os policiais começaram a investigar e descobriram que a jovem teria embarcado aqui em Manaus e faria conexão em Campinas antes de seguir para Florianópolis, que seria o destino final dos entorpecentes. Com as informações dessa denúncia, os policiais abordaram a jovem no terminal de passageiros do aeroporto. Eles então a chamaram para uma entrevista e ao mesmo tempo começaram a inspecionar a bagagem dela. Foi então que encontraram os 12 quilos de skunk escondidos dentro da mala despachada. A jovem foi imediatamente presa e levada para a delegacia da Polícia Federal e ela poderá responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas, que pode levar a uma pena de até 15 anos de prisão. Essa fiscalização que levou à prisão dessa jovem parte da Operação Shield, que é uma operação anual da Polícia Federal para reforçar o combate a crimes relacionados à aviação civil e ao tráfico de drogas no aeroporto. A Operação Shield já teve resultados significativos em 2025, com 7 pessoas detidas e a apreensão de 20 quilos de maconha e 32 quilos de cocaína em aeroportos. Volto com vocês no estúdio. Obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Mix. Agora são 6 horas e 28 minutinhos. Você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia. E daqui a pouquinho você vai saber que cidades do interior do Amazonas decretam emergência por causa de cheias dos rios. Detalhes já já. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura. E é com ela, Vanessa Lima. Tempo e temperatura para amanhã. Previsão do tempo. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime. Boa noite a você que está acompanhando a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. E hoje, né, como todo mundo viu, a quarta-feira ela foi bastante chuvosa e permaneceu o dia todo nublada. A noite vai continuar nublada, mas as chuvas tendem a ser leves e rápidas, como se fosse assim um sereno mais denso. E para amanhã, quinta-feira, 27 de março, segundo o Climatempo, podemos esperar um dia que vai começar ensolarado, mas ao longo do dia as nuvens tendem a ficar mais densas e chuvas rápidas podem ocorrer durante a tarde toda e se estender até a noite. Bom, a temperatura nessa quinta varia entre mínima de 25 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 73% a 97%. Ou seja, vamos ter uma quinta-feira também úmida e chuvosa. E amanhã eu volto com vocês pra gente acompanhar a previsão do tempo novamente. Boa noite. Obrigada pelas informações ao vivo, Vanessa Lima. Valeu, Vanessa. Mix. Agora é trânsito, hein, Karine? Exatamente, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Boa noite. Trânsito. Mix. Muito boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, os ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7 Mix FM Manaus. Avenida São Jorge, no trecho do Six. Também do Porão do Alemão, no sentido centro-bairro. Trânsito carregado, hein, Karime, Carlão? Tá deixando o tráfego nesse local com lentidão. A gente passou por ali quase meia hora, hein, de trânsito, hein? Complicado. Essa retenção também, ela é devido ao semáforo que segue ali para o sentido do bairro Dom Pedro, né? Já aqui nas proximidades do Nova Era, trânsito já
desafogado e com boa fluidez, que deu aí passagem para que a gente chegasse nesse cruzamento aqui da Coronel Teixeira, que liga a Avenida Brasil, no trecho da Avenida Brasil com Coronel Teixeira. Aí o trânsito já começa a ficar moderado, mais desafogado por aqui, que é por onde a gente passa nesse momento, e segue aqui na Coronel Teixeira. Daí por diante tem muitos veículos pela via, mas dá para trafegar, não tem aquela lentidão, então é um trânsito moderado que a gente fala, porque tem muitos veículos pela via, mas não tem por aqui nenhum tipo de retenção, né? Olha, não há registros de semáforos quebrados, nem veículos em pane pelas vias. Nessas vias também não há registros de acidentes até o momento, e até o momento também sem chuva por esses locais aqui, Karime e Carlão. Tá ótimo, muitíssimo obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André, 6h31. 18 horas. Olha só, e mais um acidente grave no chamado Ladeirão da Morte, na comunidade Santa Inês. Um micro-ônibus desgovernado bateu em 2 carros e atingiu outro coletivo de frente. 6 pessoas ficaram feridas e os veículos foram destruídos. Completamente, Carlão. As vítimas eram trabalhadores, tá? Mas por pouco isso tudo não virou tragédia. A ladeira é alvo de reclamações antigas por causa dos acidentes constantes, como explica pra gente o repórter Kennethson Paz. Um acidente assustador que foi registrado na manhã desta quarta-feira na Ladeira da Morte, na comunidade Santa Inês, na zona leste de Manaus. O micro-ônibus desgovernado, que fazia o transporte de trabalhadores do distrito industrial, perdeu o controle na descida, bateu em 2 carros e em seguida colidiu de frente com outro coletivo. Um dos veículos atingidos foi arremessado contra a frente de uma casa que ficou parcialmente destruída. Foram 5 veículos envolvidos, 6 pessoas ficaram feridas, uma delas presa nas ferragens. Era cedo da manhã, muita chuva e a pista escorregadia, condições que tornaram o cenário ainda mais perigoso. O especialista em trânsito, Rafael Cordeiro, que analisou o local, falou dos riscos na região. Somente neste ano já foram pelo menos 4 ocorrências envolvendo veículos de grande porte. E os moradores e os demais usuários da via clamam por uma intervenção do poder público, que tem o dever de proporcionar um trânsito seguro. Falta mobilidade para o pedestre, falta de passeios, calçadas, falta um pavimento adequado para o trânsito de veículos, principalmente porque é uma rota utilizada por veículos de grande porte. Falta um conjunto de ações que visem a proporcionar e a transformar de fato o trânsito, a região, num local seguro. O local já é marcado por vários episódios graves. Em outubro do ano passado, uma mulher morreu ao tentar salvar a filha de um caminhão fora de controle. E neste mês de março, já são 3 ocorrências na mesma região. Em um dos casos, uma carreta se soltou e atingiu uma casa. No outro, um micro-ônibus invadiu uma residência após ser atingido por um carro. E agora, mais uma casa foi destruída. Os moradores reforçam o pedido por melhorias e mais segurança no trecho. A expectativa é que medidas sejam adotadas o mais rápido possível para evitar novas tragédias. Kennethson Paz para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h34. Você está no melhor mix do Brasil e o Rio Negro encheu 6 centímetros de ontem para hoje e está agora em 25 metros e 81 centímetros no Porto de Manaus. Carlão, e falamos aqui no 18 horas que a previsão é de cheia esse ano, né? E pra gente ter uma ideia, 5 cidades do interior do estado já decretaram estado de emergência. E quem está acompanhando esses dados é o repórter André Meirelles, que conversa agora com a gente. Boa noite, André. Então, quais são os municípios? Então, Karime, Carlão, ouvinte, essa situação levou os municípios de Humaitá e Boca do Acre a decretarem a situação de emergência. Em Humaitá, a água já invadiu estradas, dificultando o acesso das crianças às escolas, enquanto em Boca do Acre, a cheia do rio Purus afetou mais de 2.000 famílias. Isso acontece porque 5 dos 6 principais rios do Amazonas já ultrapassaram os níveis registrados na mesma data do ano passado.
Os rios Solimões, Purus, Madeira e Amazonas estão pelo menos a 1 metro acima do nível de 2024, com o rio Purus apresentando a maior diferença, superando em 5,44 metros o nível do ano anterior. Inclusive, os pesquisadores do Laboratório de Modelagem de Sistema Climático Terrestre da Universidade do Estado do Amazonas apontam 2 causas para o aumento do volume dos rios: o inverno amazônico, que causou chuvas acima da média na região norte, e o fenômeno Laninha, que resfria as águas do Oceano Pacífico, provocando fortes pancadas de chuva aqui na região. Leonardo Vergasta, um dos pesquisadores envolvidos no projeto, aponta 2 causas para o aumento no volume dos rios em relação a 2024. O inverno amazônico, que vem causando as chuvas acima da média na região norte, que é uma tendência que deve seguir até o fim de março, e o fenômeno Laninha, que resfria as águas do Oceano Pacífico, provocando fortes pancadas de chuva na região norte do país e também em regiões de rios no Peru e Bolívia. Isso ainda é um reflexo da atuação do fenômeno Laninha, que ocorre nas águas do Pacífico Equatorial, e também de outros sistemas meteorológicos, como a zona de convergência intertropical e até mesmo a alta da Bolívia, que vem intensificando as chuvas aqui na nossa região, inclusive também na capital. No entanto, reforço que as chuvas que vão trazer efeitos nos níveis dos rios são aquelas chuvas que caem sobre as cabeceiras. Então, principalmente no Peru e na Bolívia, nós estamos tendo aí anomalias positivas, ou seja, chuvas acima da normalidade no período do mês de março, e a expectativa é que a partir do mês de abril essas chuvas se concentrem mais na porção centro-norte do estado do Amazonas, assim como também na porção centro-norte da bacia amazônica. Nas demais localidades, a partir do mês de abril, a expectativa é que as chuvas fiquem dentro da normalidade. Então é isso, Karime e Carlão, volto com vocês. Beleza, André Meirelles, agora 6h37. 18 horas. Olha só, aí no meio das ações da Polícia Federal contra a pedofilia no Amazonas, com a prisão de um homem na manhã de hoje por armazenamento de mídias com cenas de abuso sexual infantil em Manaus, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente anuncia ações mais severas contra esse tipo de crime no estado. Carlão, além disso, a partir de agora vai haver a integração de diversos serviços no atendimento às vítimas e testemunhas de violência infantil num único lugar, evitando aí mais danos e tornando todo o atendimento mais eficiente. Vamos acompanhar os detalhes agora com a Diné Araújo. Somente em 2024, a Polícia Civil do Amazonas prendeu 358 pessoas suspeitas de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Por isso, a DEPCA, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, e a Sejusc, que é a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, reforçaram o trabalho para prender os suspeitos e ajudar as vítimas, oferecendo apoio psicológico e assistência social. Em parceria com o Conselho Tutelar e outros órgãos, o Estado apresentou uma rede de proteção que combina investigação e apoio com atendimento acolhedor e orientação às famílias sobre a importância de denunciar e prevenir os abusos. A secretária executiva dos Direitos da Criança e do Adolescente da Sejusc, Rosalina Lobo, explicou que a rede de proteção envolve órgãos do governo, da prefeitura, sistema de justiça e segurança pública, além de organizações da sociedade civil. O objetivo é garantir que as crianças recebam um atendimento digno ao denunciarem ou serem resgatadas de situações de violência. Crianças e adolescentes, elas ainda sofrem muitas violências, e a maioria dessas violências, elas são dentro do ambiente familiar. Então nós temos toda a sociedade criando um movimento de apoio para essas crianças que possam ser vítimas de violência, e à medida que elas tenham coragem para vir a um enfrentamento, quebrar um silêncio, ou que uma denúncia ocorre por alguma questão no flagrante, essa criança tem um atendimento digno e adequado.
A delegada de proteção à criança e ao adolescente, Juliana Tuma, destacou a importância da delegacia na investigação e repressão dos crimes sexuais para que os responsáveis sejam punidos. A DEPCA tem feito e tem engrenado um trabalho de cooperação com os municípios. A gente tem feito um trabalho integrado com os municípios, porque, como eu disse, o nosso tesouro é a vítima, a gente precisa cuidar daquela vítima. Então, por vezes, a vítima, ainda que o fato tenha acontecido em Manaus, ela está no interior, eu preciso que ela receba o acolhimento e os cuidados iniciais e as preservações das provas também. É importante essa preservação da prova. Então, esse alinhamento, esse trabalho alinhado tem sido valoroso para nós atingirmos os nossos objetivos aqui, que é a responsabilização dessa autoria de crimes contra crianças e adolescentes. A secretária da Sejusc, Rosalina Lobo, ressaltou também que a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Amazonas vai reunir todos os serviços de atendimento às vítimas e testemunhas de violência em um único local, evitando mais danos e tornando o atendimento mais eficiente. Essa criança vindo com essa denúncia, ela precisa ser ouvida. E ela precisa ser ouvida o menor número de vezes possível, que a gente chama evitar revitimização. Porque cada vez que a criança revive esse sofrimento a fazer novos relatos, por vezes ela vai deixando detalhes para trás dos ocorridos e ela vai também perdendo a confiança no sistema. Esse atendimento integrado, ele vai trazer todos os órgãos dentro desse equipamento público. Nós vamos ter todos os envolvidos pelo atendimento e principalmente a criança tende a ter pelo menos 6 primeiros atendimentos psicológicos posteriores a esse atendimento dentro do centro. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6 horas e 42 minutos, olha essa situação. 5 pessoas foram presas hoje de manhã no Manoa, zona norte de Manaus. Elas estavam com mais de 100 celulares, hein, Karine? Carlão, o repórter André Meirelles acompanhou essa operação que fiscalizou quase 100 lojas, que encontrou lá, durante essa ação, foram encontrados também vários aparelhos celulares sem nota fiscal. Vamos acompanhar. Karime Carlão, diretor do NIRC, que é o Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares, o delegado Bruno Itotuzzi, explicou que a equipe chegou até os suspeitos depois da localização de diversos celulares roubados que constavam em uma mesma localização. Foi uma operação que iniciou através da última localização dos aparelhos roubados, né? Então nós podemos averiguar que essa última localização estava dando em assistências técnicas de celulares, que fazem os bloqueios dentro das peças envolvendo os aparelhos. Diante dessas informações, fomos até o local e averiguamos que haviam pessoas ali com celulares roubados. Olha, o delegado disse ainda que 8 estabelecimentos foram fiscalizados, sendo 3 deles apresentados o IMEI de celulares roubados. É o IMEI, que é a identificação de cada aparelho celular. E ainda na ação, 3 homens e 2 mulheres que estavam nas lojas foram presos por receptação qualificada. Foram 3 homens e 2 mulheres flagranteados pelo crime de receptação qualificada. Todos foram conduzidos aqui para o NIC, onde foi lavrado uma prisão em flagrante, e em breve serão encaminhados à polícia de custódia. E o delegado Bruno afirma ainda que o NIRC continua enviando intimações pelo WhatsApp para recuperar os aparelhos roubados e furtados. Sim, o NIRC ele vem trabalhando incansavelmente. Não são somente essas operações. Diariamente, nós intimamos diversas pessoas que têm comprado, infelizmente, esses celulares roubados e têm trazido os celulares aqui até o NIRC. Caso ela entregue o celular, não responderá procedimento algum. Caso não entregue, vai responder. E essa operação, ela continua, Karime Carlão, e a gente vai continuar acompanhando as próximas operações. Volto com vocês. Obrigada, André Meirelles. Valeu, André, 6h44. 18 horas. Economia. Olha, conferindo os indicadores de hoje, o dólar fechou em alta de 0,42%, cotado aos R$ 5,73. O euro fechou em alta de 0,01% aos R$ 6,16. O Bitcoin fechou em queda de menos 0,39% aos R$ 497.313. O Bovespa fechou em alta de 0,6% aos 132.576 pontos. E a inflação
inflação chegou no chocolate. Esse ano os ovos de Páscoa estão 9,5% mais caros. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes a respeito desse levantamento, dessa projeção. Boa noite, Nathalie. Então, esse aumento é por causa do avanço, do aumento também, é claro, do preço do cacau, não é isso? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. A Páscoa parece que vai ser amarga, né? Para muita gente. Porque um aumento de 180% no preço do cacau, é impossível não repassar tudo isso aí para o consumidor. Só que assim, esse levantamento foi feito a nível nacional, mostrando aí essa elevação de 9,5%. Só aqui para Manaus, né, como a gente tem todas aquelas questões logísticas, de distanciamento dos principais centros e polos do Brasil, o aumento pode chegar a até 40%. Eita. Né? Realmente, por isso que eu disse, a Páscoa caro, né? A Páscoa pode ficar amarga, entendeu? E além dos ovos de Páscoa, né, terem ficado mais caros, muita gente acaba correndo para onde? Para as barras de chocolates, para as caixas de bombons, mas com essa alta do cacau não tem para onde correr, aumentou tudo, as barras de chocolates também aumentaram cerca de 40% e tá difícil. E aí quem fala um pouco mais pra gente sobre essa alta, o porquê de tudo isso que tá acontecendo, é a economista Denise Cassama. Que é um produto sazonal, assim como o panetone. Ele foi concebido para vender exatamente naquela época. Quando ultrapassa a época, isso pode acarretar prejuízo para os produtores ou vendas. Me lembro que em janeiro ainda tinha muita promoção de panetone pela metade do preço. É evidente que aí nessa hora você quer queimar o estoque, é melhor ganhar menos ou empatar o dinheiro do que ficar no prejuízo, né? Então, a questão da sazonalidade, ela impacta bastante. O segundo fator é o aumento do custo de produção, porque por ter uma oferta bem intensa, as empresas elas precisam contratar mão de obra específica para dar conta do volume de produção. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, a gente acabou de ouvir aí a fala da Denise Cassama, economista. E aí, pra gente ter uma ideia, por exemplo, por marca, os ovos da Laca subiram cerca de 6,5%. Já aí da Garoto subiu cerca de 7,22%. E o da Nestlé subiram 25%. E aí, como eu tava falando pra vocês, né? Tem ainda a questão da logística, a gente mora muito longe, muito distante, e aí a gente sabe, além disso, tem a situação climática. Ano passado a gente sofreu aí com essa situação de calores intensos, aqui em Manaus a gente teve esse problema com a seca, então tudo isso acaba sim impactando no preço dos produtos até a Páscoa, como é o caso agora dos ovos de Páscoa, como explica aí a especialista. Custo logístico, né? É um produto delicado, então ele exige demanda um transporte especial, em câmara frigorífica, com todos os cuidados, porque ele não deixa de ser um produto frágil, né? E aumentando o custo logístico, evidentemente, isso impacta também no preço do produto final. 18 horas. Karime e Carlão, ouvimos mais uma vez aí a fala da economista Denise Cassama, né? Mas assim, Karime, Carlão, ainda com essa alta toda aí no preço, a gente deve ter uma redução de 22,5% na venda dos ovos de Páscoa, tá? Mas ainda assim devem ser vendidos em todo o Brasil 58 milhões de ovos de Páscoa. Aqui em Manaus devem ser vendidos aí uma média de 900 mil ovos dentro dos principais supermercados e mercados varejistas aqui da nossa capital, por exemplo. Ou seja, todo mundo vai dar um jeito de participar da Páscoa, de comprar um número, um bombom, uma trufa, não vai passar em branco. O importante, né, é fazer um gesto doce pra lembrar, né, quanto você é querido. Um mimo, né? Já vale, mimo já né? É válido, com certeza. Tá certo, obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie Moraes. 18 horas. Karime, vamos dar uma conferida no trânsito. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Trânsito.
Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente consegue trazer informações também, Karime, Carlão, da Avenida Coronel Teixeira, no sentido centro-bairro, próximo da entrada da Avenida Laguna. Trânsito carregado, né? Preciso ter paciência nesse trecho aí, porque assim que passa aí mais um pouco ali da rotatória, bem em frente à delegacia do 19º, aí o trânsito começa a desafogar e aí tem boa fluidez que vai seguindo ali para quem vai no sentido Ponta Negra. E falando de sentido Ponta Negra, a gente também tem as informações da Avenida do Turismo, inclusive em ambos os sentidos, o trânsito tá com boa fluidez. E a gente percorreu, fez o retorno então para voltar novamente pela Avenida Coronel Teixeira, no sentido agora bairro Centro, passando também pela Avenida Brasil no bairro Compensa. Em ambos os sentidos a gente consegue também encontrar um trânsito com boa fluidez, Karime, Carlão. Ok, muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Agora 6h50. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a região norte registrou o menor índice de reajustes salariais acima da inflação no início de 2025. Segundo o DIEESE, só 72% dos acordos tiveram aumento real, enquanto em outras regiões o índice passa de 84%. Então, Carlão, o aumento médio aqui foi de menos de 1% acima do INPC. E a expectativa para março é pior ainda, tá? Por conta do alto índice de inflação no mês de fevereiro. E quem traz os detalhes sobre essa situação é a repórter Odiné Araújo, que fez uma matéria completa. Odiné, com você. O trabalhador do norte do país teve o menor percentual de reajuste salarial acima do INPC nos 2 primeiros meses de 2025. O INPC é o Índice de Preços ao Consumidor. Para se ter uma ideia, enquanto no norte o aumento real só chegou a 72,7% dos trabalhadores, nas outras regiões como o sudeste, 86,2% tiveram aumento salarial acima do INPC. Sul e Nordeste também tiveram aumentos acima de 80%. Já o Centro-Oeste também ficou abaixo dos 80%, mas com 77,4%. Em relação à variação real média dos salários, o Norte ficou com o segundo pior índice, 0,95%, enquanto o Sudeste teve a maior variação salarial de 1,66%. Para a presidente do Conselho Regional de Economia no Amazonas e Roraima, Michele Aracati, esse número é preocupante. Eu vejo com muita preocupação esse reajuste abaixo aí das demais regiões brasileiras. Até porque, se a gente for analisar as questões macroeconômicas regionais, nós temos aí uma região onde o custo de vida é extremamente elevado, dada aí as questões logísticas e infraestruturais, o que nós chamamos de custo amazônico, e nós temos também algumas variáveis que agravam ainda mais a situação do trabalhador. Por exemplo, o endividamento das famílias, nós temos aí parte relacionada aí com a questão inflacionária. De acordo com a presidente do Corecon, Michele Aracati, o poder aquisitivo do salário é corroído com o passar do tempo com o poder da inflação. E isso faz com que a gente tenha um comprometimento da renda cada vez maior do trabalhador, fazendo com que ele não tenha condições de pagar as suas contas de consumo, né? Então, quando a gente fala de reajuste salarial, é justamente para compensar a perda do processo inflacionário. Então, eu vejo essa notícia com muita preocupação, até porque a realidade da região norte é muito diferente das outras regiões. Então, deveria ser ao contrário, deveria ser a nossa região aí tendo o maior reajuste em relação às demais regiões do país. Os setores rural, de serviços, indústria e comércio também mostram diferenças significativas. O setor rural teve o maior número de reajustes acima da inflação, 91,2%, e a maior variação real média de 12,09%. Já o comércio teve o menor percentual, com 67% de reajustes acima do INPC. Embora a correção do salário mínimo tenha ajudado em alguns setores, o DIEESE acredita
acredita que março será um mês mais desafiador devido ao aumento da inflação em fevereiro. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, candidatos que se preparam para o vestibular e o CIS da Universidade do Estado do Amazonas, que é a nossa UEA, agora tem uma ferramenta mais na palma da mão, Karine. É isso aí, Carlão. O aplicativo gratuito do cursinho Pré-Veste da universidade foi atualizado e ganhou simulados, viu? Permitindo que os estudantes testem seus conhecimentos e acompanhem o desempenho em gráficos. E quem explica melhor pra gente a respeito dessa ferramenta é o repórter Kenneth Paes. É isso mesmo, Karime, Carlão, muito boa noite para vocês, para todos que acompanham aqui o 18 horas da Mix, e muito boa noite para você que está se preparando para entrar na Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. E tem novidade, viu, nessa área, e é uma daquelas que ajudam muito na reta final. O aplicativo Cursinho Pré-Veste da UEA, ele foi atualizado e agora, gente, tem uma ferramenta nova, os simulados. É isso mesmo, agora você pode assistir às aulas gratuitas que já estavam disponíveis, o candidato pode responder questões diretamente relacionadas ao conteúdo da aula e testar na hora se está indo bem, se está conseguindo dominar bem o assunto, gente. É isso mesmo. Olha só, o melhor é que ao final do exercício, esse aplicativo, ele gera um gráfico de desempenho. Dá para você ver na hora onde é que você está mandando bem e onde ainda precisa reforçar, estudar um pouquinho mais para poder mandar bem lá na hora da prova. Você também pode voltar para fazer tudo de novo depois. Isso daí também você pode fazer tranquilamente. É como se fosse basicamente um raio-x do seu aprendizado. De acordo com o desenvolvedor do aplicativo, o Ronan Ferreira, essas mudanças elas foram pensadas tanto com base no que os alunos pediram, como também no que os professores precisavam. Por exemplo, agora também dá para procurar as aulas por disciplina, por tema e até pelo nome do professor. Ficou ainda muito mais fácil achar aquele conteúdo que você estava precisando revisar. E tem mais, segundo o coordenador do Pré-Veste UEA, o professor Cláudio Vitor, todo o conteúdo disponível no aplicativo segue o que é cobrado nos editais do vestibular e do CIS. Então, pode usar sem medo, que é material de qualidade e direto ao ponto. E para quem ainda não baixou, preste atenção, o aplicativo é totalmente gratuito, disponível para Android e iOS. É só procurar Pré-Veste UEA na Play Store ou App Store, fazer o cadastro e começar a usar. Para quem está correndo atrás da vaga dos sonhos, essa é mais uma ferramenta que pode fazer muita diferença. E com certeza, se eu estivesse nessa fase, eu usaria essa ferramenta para poder mandar muito bem na prova e, é claro, garantir o resultado. Karime, Carlão, volto com vocês. Eu também, Karime. Obrigada. Sem dúvida alguma, uma ferramenta que ajuda todo estudante. Eu adoraria ter, né, Carlão? Obrigada, Kenneth. Valeu, Kenneth. Paes. Agora 6 horas e 57 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. 18 horas. Esporte. Começando o nosso giro esportivo de hoje. A nossa querida e amada, idolatrada seleção brasileira, Karime Leão. Não é mais, vai. Ontem pela Argentina. Cara, o duro não é perder, o duro é você ver que perdeu porque realmente é fraca, né, meu? Pois você perde porque, sei lá, né? Mas essa vez perdeu 4-1. É fraca, realmente é fraca. 4-1 foi inclusive a maior derrota do Brasil em eliminatórias e, resumindo, foi vexame, Karime. Foi vexame. Em campo a gente viu aí um time sem vontade, sem reação. Quase não chutou a gol. Batendo cabeça. Batendo cabeça, assim, feio de assistir, tá? Feio. E é claro, a torcida, você, estamos todos revoltados e com razão. Olha só, Dorival virou alvo de críticas e a CBF já voltou a falar em Ancelotti e Felipe Luiz. E para completar o roteiro do caos, Edinaldo Rodrigues foi reeleito na calada da noite, sem oposição, inclusive, como sempre acontece, né? Na véspera aí do clássico, né? Na CBF acontece isso direto. Pois é, bom, aqui no Amazonense tem Leão rugindo na final, Carlão. O Nacional garantiu a vaga ao vencer o Parintins nos pênaltis por 4-3. Depois de um 0-0 suado na Arena da Amazônia, o herói David Becker, goleirão do Nassa, que pegou 2 cobranças e botou o time na decisão. Olha, agora é esperar quem vem pela frente. Manaus e Manauara se enfrentam hoje às 8 horas da noite, jogão de bola também na Arena. Clássico é clássico e a promessa é de jogo quente valendo
valendo outra vaga na final do segundo turno. Beleza esse jogo. E notícia histórica, tá? Aqui no futebol feminino, o Manaus Futebol Clube conquistou uma vaga na Série A3 do Brasileirão e na Copa do Brasil de 2025. A chance veio graças à boa pontuação do FAF no ranking da CBF e a saída do Araguaína do Tocantins. É o futebol delas que tá ganhando cada vez mais Araguaína. Araguaína? É Aragaína que fala? Araguaína. Falei certo. Valeu. 6h59. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Supremo Tribunal decidiu hoje julgar os acusados pelo Ministério Público Federal de serem responsáveis por uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. A decisão de hoje apenas aceita a denúncia. O Supremo decidiu que há indícios para uma ação penal. Agora começa o processo propriamente dito, o processo em si. A denúncia diz que houve uma tentativa de golpe de Estado no país e apresenta vários fatos considerados importantes pelo Supremo. Ao longo do processo, a acusação e a defesa atuarão nos autos. Fora, o país viverá, como já vive, um empate político de narrativas visando a eleição presidencial de 2026. As redes sociais, principalmente, serão usadas, quem sabe, como nunca foram antes. Mas o que vai valer, no final das contas, é a decisão da justiça, claro, mesmo que ela não agrade um lado ou o outro. E o país tem que estar preparado, sim, para que a decisão, seja ela qual for, condenado ou não, os réus, seja cumprida. Agora, 7-1, Karime. 18 horas. Finalizando. Boa noite, gente. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.